Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer Tua graça sobre nós. Que o Senhor toque as nossas vidas. Que o Teu Espírito venha mover-se em nós, de tal forma, Senhor, que essa perspectiva da eternidade nos leve, Senhor, a chegar ao final desse dia transformados. É o desejo do nosso coração. Encontra-nos nessa noite, Senhor, e toca-nos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós queremos conversar sobre um tema, Deus está buscando. E no nosso coração hoje há algo muito forte nesse sentido, porque sabemos que Deus, Ele tem trabalhado conosco, Deus tem tocado nossas vidas, Deus tem falado conosco de diversas formas, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, e Ele está buscando alguém cujo coração seja inteiramente dele. Ora, quando nós pensamos nisso, entendemos isso, sabemos que apesar de muitas vezes termos experiências com Deus, termos toques de Deus, ainda assim Deus está buscando. Será que os toques de Deus, será que as experiências com Deus, será que os momentos especiais de Deus estão sendo suficientes? Deus está buscando alguém. Quem? Deus busca amigos. Mais do que pessoas a quem Ele possa tocar, pessoas que possam ter experiências, pessoas que possam chorar na presença dEle, se alegrar na presença dEle, Deus busca muito mais do que isso. Pessoas que sejam seus amigos. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, e eu tenho falado sobre Abraão nas aulas sobre a graça e a soberania de Deus na história. Você pode entrar na nossa página lá no YouTube e você pode se inscrever, você pode acompanhar. Estamos na 6ª aula, já tivemos hoje pela manhã. Estamos falando sobre Abraão. E quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê que ele se tornou um amigo de Deus. Eu quero convidar você a olhar 2 textos curtos comigo. O primeiro texto é de Gênesis capítulo 18. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, os versos 17 e 18. Gênesis 18, versos 17 e 18. Ele diz assim: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. Veja a pergunta que o próprio Deus está fazendo. Eu ocultarei alguma coisa do que eu faço para Abraão? Quem é a pessoa para quem você não esconde nada? Quem é a pessoa para quem você fala do seu coração, fala das suas intenções, fala das suas alegrias e das suas derrotas, das suas frustrações e das suas vitórias? É aquela pessoa ou aquelas pessoas mais chegadas que são verdadeiros amigos. Não colegas, não da lista de contatos de Facebook, mas amigos, amigos chegados. E é exatamente isso que Deus está falando. Eu ocultarei alguma coisa do meu amigo Abraão? Então é por isso que o Senhor vem e fala para Abraão a respeito do que ele está prestes a fazer em Sodoma, onde Ló, o sobrinho de Abraão, estava morando. Agora, nós podemos olhar para o outro texto, que é Tiago capítulo 2. Vamos lá para o livro de Tiago, a carta de Tiago, e vamos ler no capítulo de número 2, exatamente o que se fala sobre Abraão. E o texto diz assim:
E se cumpriu a Escritura. E ela diz: ora, Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Uau! Veja que a gente olha para a experiência de Abraão lá no início, e depois a gente vai olhar sobre Abraão lá no Novo Testamento. E nos dois nós vemos Abraão caminhando com Deus e Abraão sendo chamado amigo de Deus. Vamos lembrar a história de Abraão? Para você que já tem acompanhado comigo as aulas sobre a graça e a soberania de Deus na história, a gente vai lembrar algumas coisinhas importantes. Primeiro, Deus tomou a iniciativa de encontro a Abraão. Então, Abraão vivia junto com a sua família em Ur dos Caldeus, e o Senhor vem e aparece para ele. Abraão era de uma família idólatra, de uma família que não conhecia o Senhor, adorava outros deuses, mas Deus olha para o coração de Abraão e diz: Abraão, eu quero você. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vem andar comigo. Vem para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai da sua terra e vai caminhar com o Senhor, e depois de um tempo ele chega em Canaã, e ele caminha por Canaã. Isso a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 12. E Deus diz para ele: Abraão, eu vou fazer você se multiplicar sobre a terra, a tua semente será numerosa como as areias do mar, como a estrela do céu. Deus vai renovando essa promessa para Abraão. É Deus quem está tomando a iniciativa. Ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é Deus quem está tomando a iniciativa, chamando Abraão e compartilhando com Abraão os propósitos que Deus tinha no seu próprio coração. Então Abraão ouve aquilo e ele agora tem que se posicionar. Mas vamos pensar nesse primeiro aspecto. É sempre Deus quem toma a iniciativa. Nenhum de nós encontramos Deus porque um dia nós resolvemos que precisávamos de Deus e queríamos Deus. Em primeiro lugar, Deus é quem nos busca. É o seu Espírito Santo que vem, que nos toca. É Ele quem nos atrai. É Ele quem fala conosco. É Ele quem vem e nos toca. É Ele quem nos convence do pecado. É Ele quem gera fé no nosso coração para crermos no plano de salvação. Enfim, é Deus quem toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. Em todos os aspectos. Depois que nós nascemos de novo, o processo continua sendo o mesmo. Deus continua vindo ao nosso encontro. E Ele fala conosco, Ele fala sobre o nosso propósito, Ele fala sobre o nosso chamado, Ele fala sobre ministério, Ele fala sobre o propósito dEle no nosso trabalho, Ele fala sobre família, Ele fala sobre como devemos educar os nossos filhos. Enfim, Ele vai revelando o seu propósito para nós. Agora, algo que acontece com Abraão. Assim que ele ouve o chamado de Deus, ele entra em crise. E é uma crise de fé que acontece com todos nós. Toda vez que o Senhor vem e revela a sua vontade para mim e para você, nós sempre nos vemos diante de um desafio que pode nos levar a crises. Crises de fé. O que é crise de fé? Eu creio ou eu não creio, eu obedeço ou não obedeço. E muitas vezes, Deus está falando conosco e nós não obedecemos prontamente. Então, o que acontece é que, como nós não respondemos prontamente, Deus tem que vir e tratar conosco. Mas vamos olhar o seguinte. Gênesis capítulo 12, nós temos ali o chamado clássico de Abraão. No entanto, eu gosto, e já falei numa das aulas sobre a graça e a soberania de Deus, que você pode ver lá na nossa conta da igreja no YouTube, né? Você pode entrar, se inscrever, assistir às aulas. Eu gosto muito da versão que temos aqui, né, nessa Bíblia, King James, em que ele diz assim: tendo o Senhor falado com Abraão, ou seja, Deus já havia falado com Abraão.
sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus já tinha falado. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 11, veja bem, eu mencionei ali capítulo 12. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 11, no final do capítulo 11, nós vemos que Deus já havia chamado Abraão. Só que Abraão, ele não toma a iniciativa de ir. Quem toma a iniciativa é o seu pai, é Terá. Terá é que sai, leva Abraão, leva Sarai, leva Ló, leva Arã, e eles saem e vão caminhando na direção de Canaã. Ou seja, Terá queria levar toda a sua carga de cultura, de politeísmo, né, da sua estrutura familiar, ele queria levar tudo isso para Canaã. Abraão recebeu o chamado, mas Terá está indo junto, encabeçando o processo. Então eles param no meio do caminho, nessa caminhada, ficam ali um tempo, nós não sabemos quanto tempo, até que o pai de Abraão morre. E quando ele morre, então, capítulo 12, o Senhor vem e renova isso com ele, e Abraão então sai, mas ainda leva Ló com ele. O que a gente vê aqui? Uma crise de fé. Deus já havia falado, capítulo 11, mas Abraão não toma iniciativa, capítulo 12. E nesse processo de não tomar iniciativa, Deus precisa vir e tratar com Abraão a respeito de várias coisas na sua vida, que a gente vai ver rapidamente daqui a pouco. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, Abraão teve que fazer ajustes na sua vida. Veja bem, quando Deus vem e fala conosco, e nós entramos na crise de fé, obedeço ou não obedeço, vou, não vou, faço o que Deus está falando, não. E quando eu falo Deus falar conosco, irmão, eu não estou falando simplesmente de vir um anjo, de no meio da noite uma luz resplandecente no quarto chegar e dizer, eis que eu te digo, ou um profeta vir de longe e falar, o Senhor me mandou aqui. Eu estou dizendo, também, Deus pode fazer isso, mas eu estou falando muitas vezes daquele momento a sós, em que você pega a sua Bíblia e você ouve, por exemplo, amarás o teu inimigo. Em que você, de repente, ouve Jesus, se odiar está matando. E você tem que fazer alguma coisa. Você tem guardado mágoa no coração. Então, é a crise de fé. O que eu faço? Eu vou de encontro a essa palavra que Deus falou comigo e faço um concerto com Ele e deixo Ele transformar a minha vida, ou eu vou desobedecer e continuar do jeito que eu estou? Isso é crise de fé. Se eu vou obedecer ou se eu não vou obedecer. Se eu vou seguir aquilo que a palavra está falando ou não. Abraão teve que fazer ajustes na sua vida. E é aqui que está a chave da vida de Abraão. Deus só deu Isaque para Abraão depois que ele fez ajustes. Veja bem, Deus chega para Abraão, eu vou repetir, capítulo 12, final do capítulo 11, depois início do capítulo 12, Deus chega para Abraão e diz, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, vou te abençoar, te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação, eu vou abençoar as famílias da terra através de você. Então, Deus chega e fala isso para Abraão. Abraão chega em Canaã, depois de um tempo, a gente já viu aqui tudo que teve que acontecer, mas ele chega lá, pronto, era simples. Poderia simplesmente agora Sarai ter um filho e então o cumprimento da promessa acontece. Mas não é assim que Deus faz. Muitas vezes Deus nos dá uma promessa, mas ainda leva um tempo até que essa promessa se cumpra. Por quê? Porque entre a promessa e o cumprimento existem ajustes a serem feitos. E esses ajustes podem ser rápidos ou demorados, mas depende de nós. Vamos lembrar o seguinte,
Quando Abraão saiu, caminhou com Deus no primeiro trecho, ele chega em Canaã a primeira vez, ele pisa aquela terra, e o primeiro lugar que ele chega é Siquém. Siquém significa ombro, é lugar de força, e ali Deus está querendo ensinar Abraão sobre ele depender da força do Senhor, não da sua força pessoal. Ele chega em Siquém, Deus renova o pacto com ele e diz, olha, essa terra em que você está pisando, eu dou para você. Será tua e da tua descendência. Então, pela primeira vez, Abraão ergue um altar em Siquém. Depois ele sai de Siquém e ele vai a Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E quando ele chega em Betel, ele ergue um novo altar, porque Deus está ensinando ali sobre Deus ser Senhor, habitar, Deus nos transformar em casa, o desejo de Deus de fazer morada onde estamos e em nós. Então Abraão, ele ergue o segundo altar em Betel. Bom, aí o que acontece? Ele tinha que erguer um terceiro altar, porque a sequência da história é essa. Ele tem que ir a Hebrom e erguer o terceiro altar. E então ele estaria tomando posse espiritualmente daquela terra. No entanto, Abraão, ele perde o foco no meio do caminho. Ele vai a Siquém, ele vai a Betel, ergue um altar, ergue o segundo altar, vem a fome na terra, e ao invés dele se manter firme naquilo que Deus havia prometido para ele, Abraão simplesmente ele vai para o Egito buscar mantimento e segurança. E quando ele chega no Egito, ali ele tem que mentir. Diz que a sua esposa Sarai é a sua irmã, porque está com medo de ser morto pelos moradores daquele lugar. E o faraó olha para Sarai, e ele a cobiça, ele pega, leva para o palácio. Mas antes que ele faça alguma coisa, o Senhor intervém e traz livramento para Sarai e para Abraão, e faz com que faraó os mande embora. Bom, ele não precisava ter passado por tudo isso. Então nós vemos que Abraão, apesar de ter recebido uma promessa de Deus, o seu coração ainda não era inteiro do Senhor. Ele ainda confiava muito na sua própria força. Veja, ele foi a Siquém, Deus ensinou uma lição. Não é pela sua força, não é pelo seu ombro, é pela minha força, diz o Senhor. Então, Abraão, apesar de ouvir isso, entender isso, estar no lugar que diz isso, erguer um altar ao Senhor por causa disso, ele prefere fazer as coisas do seu jeito e vai para o Egito. Então ele tem que voltar, ser disciplinado, e volta para Betel, e lá no lugar em que na casa de Deus, Betel, ele ergueu um altar, é ali que ele volta. E quando ele volta a Betel, ele adora ao Senhor outra vez. O que significa isso? Ele restaurando a sua vida com o Senhor. O que ele estava fazendo? Reconhecendo que ele havia dado um passo em falso e que precisava fazer um novo ajuste. Então ele vai para Betel, adora ao Senhor, sai de Betel e vai para Hebrom. E aí em Hebrom, que significa comunhão, ele encontra a presença do Senhor e estabelece os 3 altares através dos quais ele toma posse da terra. Isso é ajuste. Ele sai fora, ele perde o foco, ele perde o caminho, e ele tem que ajustar tudo e voltar ao início, refazer a caminhada e completar o ciclo que Deus havia dado para ele. Um outro ajuste é quando a gente vê, por exemplo, passado o tempo, Sarai chega para Abraão e diz, olha, nós não temos filhos, já somos velhos, e eu acho melhor gerar um filho com a serva Agar, porque senão essa herança que Deus prometeu não vem, e não teremos essa descendência, enfim. Abrão, ele dá ouvidos a Sarai, e ele então dá um passo em falso, e ele gera Ismael com Sarai, com Agar, melhor dizendo. Então, quando ele gera Ismael, ele tem que fazer um ajuste. Deus permite que nasça. Lembre-se, Deus vai permitir. Você quer dar um passo errado? Deus vai permitir. Você quer pecar? Deus vai permitir. Ele está te cercando. Ele está te mostrando o caminho. Mas se você faz a opção de ir por um caminho diferente, Deus vai respeitar a sua decisão.
E Abraão decidiu tomar um caminho diferente. E ele então gera Ismael. E quando ele gera Ismael, Deus tem que vir e tratar com ele. Por isso, lá na frente, quando Isaac nasce, Ismael tem que ser despedido com Agar, mandado embora. E até hoje a gente sabe quais são as consequências daquela atitude de Abraão. Mas Abraão teve que renovar o pacto com o Senhor, porque Deus havia dito para ele, não é com o teu servo Eliezer, não é com Agar, é com Sara. Por isso, quando Abraão está com 99 anos, Deus vem e diz para ele, daqui a 1 ano, Sarai terá um filho. E é o que acontece, o milagre acontece e nasce Isaac. Abraão teve que fazer ajustes. Você não faz ajuste daquilo que você não reconhece que é errado. Você não faz ajuste quando não reconhece que deu um passo em falso, que se desviou do caminho que Deus havia determinado para você. Você só faz ajuste ou permite que Deus venha fazer ajuste na sua vida quando você reconhece que tem vacilado e que tem tropeçado na sua caminhada. Por isso, se há algo que eu e você precisamos estar fazendo todos os dias é olhando para o nosso coração e perguntando, Senhor, onde eu tenho falhado? Fazendo a oração do salmista. Vê se há em mim algum caminho mau, revira tudo, sonda-me, revira tudo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração que eu e você precisamos estar fazendo todos os dias. Agora, Abraão fez os ajustes. E Abraão passou a conhecer Deus de verdade. Conhecer não é mais saber quem Deus era, não é saber sobre Deus, não é conhecer alguma coisa sobre a vontade de Deus, é conhecer Deus. Lembra o que lemos no início? Esconderei eu, ocultarei eu alguma coisa de Abraão? Então, amigo, é isso. Abraão passou a conhecer Deus à medida em que ele começou de fato a andar com Deus, ouvir Deus e obedecer. Eu vou repetir. Abraão passou a conhecer Deus na medida em que ele começou a andar com Deus, ouvir Deus e obedecer. É por isso que ele chega ao ponto de colocar Isaac no altar. Às vezes nós olhamos apenas o sai da tua terra e sacrifica Isaac. Mas Abraão não é só isso. Abraão é todo um processo de caminhada com Deus. É isso que deve acontecer comigo e com você. Um processo de caminhada com Deus, em que nós começamos às vezes titubeando sim, com medos, duvidando, incredulidade, mas precisamos fazer ajustes todos os dias, toda semana, todo ano, a cada momento, fazendo ajustes na nossa vida, permitindo que o Espírito Santo de Deus venha tratar conosco onde temos falhado, para que a gente possa ir caminhando e crescendo num processo de maturidade com o Senhor, até que a gente possa olhar para a experiência de Abraão levando Isaac ao altar e não ficar tão admirado com a coragem de Abraão, não ficar tão espantado de Abraão ser capaz de pegar o único filho e colocar sobre o altar disposto a sacrificar porque o Senhor mandou, mas olharmos para isso e sermos capazes de dizer, eu no lugar de Abraão faria a mesma coisa pelo Senhor. Entre a iniciativa de Deus e a sua promessa de abençoar Abraão e o auge do relacionamento, entre o início chamado, a promessa que Deus dá para Abraão, e o auge da caminhada de Abraão com Deus, nós temos aí entre 38 e 58 anos de caminhada. Isso porque existe uma divergência de interpretação, mas que não tira o valor do conteúdo da história do trato de Deus com Abraão.
entre 38 e 58 anos. Entre Abraão ser chamado, Gênesis 11, final do 11, início do 12, e depois, quando ele chega ao ponto de quase sacrificar Isaque sobre o altar. É muito tempo, mas nenhum relacionamento íntimo, nenhum relacionamento de amor verdadeiro se estabelece de um dia para o outro. Você não vai caminhar com o Senhor, você não vai, melhor dizendo, ter conhecimento do coração de Deus, você não vai descobrir os tesouros do coração de Deus, você não vai descobrir aquelas coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não chegou ao coração humano, apenas porque alguém pôs a mão sobre a sua cabeça. Você vai descobrir os tesouros, os segredos do coração de Deus, à medida em que aprender a caminhar com Ele todos os dias na sua vida. Isso sim vai gerar a amizade. É por isso que a Bíblia está repleta de desafios para nós, para andarmos com Deus, para conhecermos Deus, para termos nosso tempo a sós com Deus. Por isso falamos tanto sobre isso, porque não há como descobrirmos os tesouros do coração de Deus sem andarmos com Deus. Abraão teve que descobrir, eu e você também temos que descobrir. É o que Deus quer que eu e você experimentemos, que eu e você descubramos que há algo mais precioso que Ele tem para mim e para você, mas que depende de como nós vamos caminhar e como vamos permitir que Ele venha nos tratar todos os dias. Depende do quanto nós estamos dispostos a fazer ajustes. Nós somos pessoas, seres de hábitos. Nós somos 70%, 80%, alguns dizem 90% hábitos. 10%, 20%, quando muito 30% do que nós fazemos no nosso dia a dia é resultado de decisão consciente. Por isso, é muito mais fácil para mim e para você estarmos acomodados, ficarmos na nossa zona de conforto. Queremos permanecer onde nós estamos, está muito bom assim. Para que eu vou mudar? Para que eu vou mexer nesse vespeiro? Para que eu vou tocar nessa ferida? Para que eu vou mexer nessa área da minha vida que me faz sofrer tanto? Mas eu quero dizer para você, quando não temos a disposição de permitir os ajustes de Deus, não chegamos no auge do conhecimento de Deus. Ficamos à margem, ficamos na periferia do relacionamento, ficamos na arquibancada dos acontecimentos, nos eventos de Deus na história, ficamos olhando à distância, enquanto outros têm o privilégio de experimentar o agir de Deus. A decisão, todos os dias, tem que ser minha e tem que ser sua. A questão é, o que você decide? Deus está buscando amigos. Deus está buscando pessoas. Deus está buscando aqueles que desejam de fato andar com Ele e adorá-lo, servi-lo de todo o coração. Deus está buscando amigos. Deus está buscando pessoas que queiram de fato a sua presença. E a questão é, quantos desejam de fato a presença? Quantos de fato desejam ser amigos de Deus? Vamos orar e vamos adorar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que venha tratar o nosso coração. Deus, quantas vezes nós endurecemos a nossa cerviz, endurecemos o nosso coração, Senhor, porque não estamos preparados ou desejosos pela Tua presença. Não permitimos que o Senhor venha fazer os ajustes em nós, porque nós mesmos não queremos esses ajustes. Eu peço, Deus, que o Senhor venha nessa noite tocar as nossas vidas e nos levar a um tempo de mudança. Ó Deus, assim como Abraão teve que caminhar um tempo contigo, mas ele chegou
num nível de experiência com o Senhor, a ponto de ser chamado amigo. Nós também queremos isso, caminhar contigo, até chegar ao ponto de sermos chamados teus amigos. Faz isso, Senhor, em nós. Faz isso em nosso coração, porque nós desejamos mais que tudo a tua presença. Em nome de Jesus.